No tempo da ditadura que era bom. Se não acredita, pergunta pro teu avô. Não é tão simples assim. A memória de uma pessoa, ou mesmo a memória coletiva a respeito de um período, não reflete necessariamente o que foi aquele período. Na verdade, a memória é um objeto de intensa disputa por diferentes grupos de acordo com as necessidades do presente. Ela pode ser fabricada para atender os interesses de um grupo. Os acontecimentos podem ser hierarquizados e selecionados de uma forma que fique conveniente ao grupo que reivindica esse passado. Então, é explicável que exista uma comunidade de memória que vê a ditadura como algo positivo. Ainda mais pela forma como se deu o processo de construção dessa memória. O fim da ditadura foi controlado pelos militares de uma forma lenta. E a lei da anistia ignorou as violações de direitos humanos ocorridas no período. Isso ajudou a diluir a memória coletiva, normalizou o terror e produziu esquecimento. Então, não basta perguntar para o teu avô. Esse não é um bom parâmetro para compreender um período. O melhor mesmo é estudar história. Pelo menos na época da ditadura não tinha corrupção. Conta outra, né? Tem que ser um pouco ingênuo para cair nessa. Antes de tudo, tem que ressaltar que era um período de informações muito restritas por causa da censura política e da repressão. Então era complicado investigar e publicizar os escândalos. Cenário ideal para ser corrupto, né? A corrupção aconteceu em diversos setores, como nas chamadas obras faraônicas. A Transamazônica, por exemplo, custou bilhões de dólares e ficou com trechos intransitáveis, sem falar nos danos à floresta. E é bem provável que alguns casos de corrupção estejam ocultos até hoje, por causa do apagamento da memória. É sempre bom ficar ligado que a bandeira do combate à corrupção hoje é seletiva e tem fins políticos. Sabia que a Revolução de 64 livrou o Brasil do comunismo? Pera aí um pouquinho. Primeiro, não vem com essa de revolução. Isso é só uma tentativa de utilizar um termo com uma conotação positiva, mas está conceitualmente errada. O que aconteceu foi um golpe civil-militar, pois nos referimos à instauração de uma ditadura com a derrubada de um governo democraticamente eleito. E os militares também tinham o apoio de setores conservadores da sociedade civil, como de parte da imprensa, de políticos e de empresários. E nada indica a possibilidade real de uma revolução comunista na conjuntura anterior ao golpe para afirmar que ele livrou o país do comunismo. Isso é fruto da paranoia, da ameaça comunista desses tempos da chamada Guerra Fria. Qualquer pessoa com qualquer ideia um pouquinho mais progressista já era considerada comunista. E outra, se a tal ameaça era o João Goulart, o presidente deposto, é preciso deixar claro que ele não era comunista. E as suas reformas não ameaçavam romper com o capitalismo de forma alguma. Sabia que a economia estava voando no regime militar? Vivemos um milagre econômico. Será mesmo? De fato, houve um crescimento com taxas elevadas durante o governo Médici, com um cenário internacional bastante favorável. Esse foi o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro. Mas grande parte da população não desfrutou esses resultados. Essa parcela foi esquecida pelo milagre. Esse período teve uma brutal concentração de renda, arroxo salarial e grande dependência do capital estrangeiro. Só que tinha muita propaganda e até a seleção brasileira foi utilizada como um instrumento para criar um cenário positivo e contaminar o imaginário. Mas depois da crise do petróleo, os anos finais da ditadura foram marcados por desemprego, recessão e uma inflação altíssima.